E aí, os movimentos de reforma, eles propunham como objetivos e princípios conceber o ensino como uma atividade profissional. Eles diziam, olha, o professor é um profissional. Então, é um profissional que não é qualquer um que pode exercer o exercício do professor, não é qualquer um que pode ensinar, né? Então, ele tem um corpus de conhecimento, ele é um profissional e esse profissional precisa ser, não apenas ter uma boa remuneração, mas ele vivenciar processos de formação contínua, né? Um outro aspecto é considerar os professores como prático reflexivo. O que quer dizer isso? O exercício da profissão do professor, a partir da medida em que a gente faz, a partir do momento que a gente está lá com o aluno, na ação pedagógica, a gente também está refletindo sobre essa ação. A gente reflete antes da ação pedagógica, né? Eu planejo, eu penso. Durante a ação, enquanto nós estamos fazendo uma atividade, a gente vai vendo se, a partir dos feedbacks que o aluno vai dando, a gente vai ver se isso dá certo, se não dá, e vai modificando, às vezes, na aula, vai direcionando o diálogo para outros lugares, né? E pós a aula, a gente também reflete. Então, ele é um sujeito prático reflexivo, né? E isso é uma tese que vai ser defendida muito por Duchamp. Ver na prática profissional como um lugar de formação e produção de conhecimento. Então, professores aprendem, né, vendo professores, né, exercendo a atividade, mas também vendo professores exercerem, discutindo com professores, tendo contato com outros professores, né. Então, a prática profissional do professor é um lugar de formação e produção de conhecimentos. Instaurar normas de acesso à profissão, que entra na questão do notório saber, né? Até um tempo desse, a gente teve uma discussão em que o governo do estado abriu vaga para professores, né, de matemática, mas abria também a possibilidade de engenheiros ensinar matemática, né? Então, entra aquela história do notório saber que a gente vem discutindo há muito tempo e vem defendendo, sim, o nosso lugar, o lugar do licenciando, o lugar da pessoa que estudou para ser professor, né? Hoje, no momento da pandemia, está muito claro que o ensino, ele não é algo fácil e não é algo que qualquer um pode fazer, né? E aí, também, esse movimento de reforma, ele diz o seguinte, vamos estabelecer uma ligação entre as instituições universitárias de formação e as escolas da educação básica, né? Esses pontos eu encontrei num texto de Tardif, Les e Gaudier, 2001. Né? Então, esses pontos do movimento de reforma, eles foram postos naquele momento, mas isso não quer dizer que se deu finito, que foram conquistados e estão acabados. Ao contrário. Se você olha hoje para o cenário da educação e da profissionalização, a gente vive numa constante luta para que esses pontos, para que esses princípios sejam atendidos. E aí, quando a gente vai olhar isso nas pesquisas brasileiras, né, por exemplo, como a Amped, a gente vai olhar para essa questão da profissionalização a partir de 7 pontos, que nesse estudo eu vou olhar para apenas o 6º ponto, certo? Então, quando a gente fala de profissionalização de professores, é um campo muito amplo, muito amplo. Primeira coisa é a conceitualização da profissionalização do docente, né? Ainda se vem discutindo e se formatando o que vem a ser essa profissionalização docente, o que é esse docente, né? O segundo ponto são os aspectos integrantes do processo de profissionalização. Como é que essa profissionalização ela vai se constituindo, ela vai se dando, né? As etapas da profissionalização do professor, a identidade desse professor, né? Deixa eu contar, vou abrir um parênteses, volta e meia eu abro um parênteses. Eu estou hoje como vice-gestora numa escola pública aqui em Paulista. E
desde 2019, quando eu voltei para a sala de aula, a gente tem vivenciado um momento em que chegam vários programas com pacotes prontinhos, assim, tudo acabado, dizendo até o que o professor vai fazer e o momento que ele deve respirar e o que ele deve falar para o aluno. E aí eu vi um dia, a gente, como vice-gestora, né, chega as solicitações e a gente passa para o professor. E a professora, ela deu um depoimento lindo, porque ela falou assim: eu não pensei em estudar tanto, em pesquisar, em me informar, para quando chegar no momento de exercer minha atividade profissional, eu perder minha identidade, porque eu não faço mais as coisas como eu quero. Eu tenho apenas que seguir um pacote fechado, eu tenho apenas que fazer, né? Então, essa professora, ela foi perfeita, porque hoje a gente vive um momento dos pacotes que dizem como o professor deve fazer, ser, pensar, quando, na verdade, esses pacotes e os políticos e as políticas educacionais que propõem isso estão desrespeitando a identidade do professor. O professor como um sujeito ativo e um sujeito criativo que pode construir a sua própria sequência de aula, que pode construir seus projetos didáticos, construir sua rotina, né? Então, essa questão da identidade profissional, ela é muito forte. Quando você está nos anos iniciais, ela é muito forte, porque não é o pacote X que sabe que o aluno sabe de fato, é o professor. O professor, quando faz a diagnose, quando passa a atividade, quando o aluno responde, né? Quando o professor recebe esse feedback do aluno e repensa aquela atividade. Então, e é nesse fazer que o professor vai construindo a identidade dele profissional e vai construindo os saberes, né? Então, esse cenário de profissionalização, ele também discute as condições que são indispensáveis e necessárias para a profissionalização. Por exemplo, ter autonomia didática é uma condição necessária para que eu me torne profissional, né? Outra coisa são os saberes e conhecimentos, as competências, o desempenho considerado necessário para o profissional, né? O que é que eu tenho que saber para poder, de fato, exercer minha profissão? E isso é, como eu já disse para vocês, algo que está presente em qualquer profissão. Qualquer profissão, ela tem uma base de conhecimentos, aquilo que dá o suporte para o profissional. E o sétimo ponto é o problemas que afetam a profissionalização e além de muitos outros, né? Então, todos esses aspectos constituem o cenário da profissionalização do professor e vêm sendo pesquisados no campo da educação e também no campo da educação matemática, né? Na universidade a gente tem Rosinalda, que pesquisa sobre saberes docentes, nós temos Iranete, que vem discutindo formação dos professores, nós temos também grupos de pessoas na área de processos que vêm discutindo muito saberes docentes e profissionalização. Então, a universidade, ela vem a todo momento colocando esses pontos e aprofundando todos esses aspectos aí. Aí, como eu disse, nós vamos focar nos saberes, conhecimentos e competências. Eu vou mostrar para vocês alguns desses saberes. Nós temos aqui... Deixa eu... Eita, nem ampliar a tela. Deixa eu botar modo apresentação. Vocês estão aí? Sim, sim. Quando o silêncio fica grande demais, a gente começa a desesperar. Será que eu estou falando que parou de funcionar? Tudo ok. Não, está funcionando bem. Está todo mundo ouvindo você. Estão ouvindo, né? Certo. Então, vejam só. Aí eu tenho aqui, no conhecimento profissional, né? O Lixuma, esse senhor aqui parece um Papai Noel, né? E a Débora Ball. Nós hoje eu foquei minha tese foi para discutir os modelos de conhecimento desses dois, então, hoje vocês vão ouvir falar muito neles, né? Nós temos esse senhor aqui que eu tenho
muita vontade de aprofundar os estudos, porque eu acho que ele vem muito a complementar o que o Schumann e que a Débora Ball coloca, porque ele vai falar desse professor reflexivo, desse professor que está o tempo todo pensando sobre aquilo que exerce, né? Que é o Donald Schoen. Ele é contemporâneo, né, ao Schumann, ao mesmo tempo que o Schumann discutia os conhecimentos profissionais, o Donald Schoen estava discutindo sobre o profissional prático reflexivo. Nós temos aqui no Brasil Paulo Freire, que começa lá na década de 50. É 50, meu Deus? Na década de 50, por ali, ele começa com um movimento de cultura popular e ele vai escrever o livro Pedagogia do Oprimido, vai ser exilado, e ele volta na década de 80 e continua pesquisando e torna-se professor eu acho que foi da Unicamp. E lá, eu acho que entre 96 ou 97, ele morreu em 97, mas antes disso ele escreveu um livro que eu não estou com ele aqui, eu não sei o destino que ele tomou, que às vezes a gente empresta e fica sem o livro, mas ele ele escreveu os saberes necessários para a docência, e é um livro que todo professor deve ler. Eu recomendo, porque é muito bom, muito bom. É um livro pequenininho, mas excelente, gente. Vocês procurem e leiam, viu? E tem aqui o Tardif. O Tardif, ele é um teórico que também discute os saberes profissionais e ele vai olhar para como é que esse saber se dá. Como é que esse saber se dá da maneira mais, vamos dizer, primitiva, né? Saber desse professor se dá da maneira mais primitiva e vai se tornando um saber profissional. Então, ele tem um olhar muito epistemológico, como esse saber do professor ele vai se tornando em algo profissional, né? Então, ele vai olhar antes, né, para antes do professor ser professor, para a educação básica, para os saberes que são constituídos na educação básica, até esse saber se tornar um saber profissional. E aí nós temos também o Philippe Renaud e a Cecília Braslak. Eles dois vão discutir sobre as competências profissionais. O Renaud, ele é muito conhecido aqui no Brasil. Principalmente, ele começa a discussão dele, chega aqui no Brasil na década de 2000, mas antes disso ele já vinha discutindo sobre as competências, e a discussão dele sobre competências influenciou documentos como os parâmetros curriculares nacionais, e vem influenciando os currículos de diversos municípios do estado, né, e até a BNCC, porque hoje a gente fala na BNCC das 10 competências que são necessárias para a formação do sujeito humano, né? E aí, essas competências têm a ver com a qualidade de ser capaz de realizar e de resolver problemas do dia a dia, de acordo com a BNCC. O Philippe Renaud e a Cecília, eles vão falar sobre as competências que são necessárias para que o professor seja um bom profissional e que esse professor, ele seja competente naquilo que faz, ele saiba resolver os problemas dele na sala de aula, saiba ensinar, saiba resolver, lidar com as situações ali do cotidiano dele em sala de aula. E aí ele vai trazer 10 competências profissionais, é um livro também muito legal. Então, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, deem uma lida, porque esses teóricos, eles, além de escrever sobre o tema e nos faz entender como é que se dá o conhecimento do professor, todos eles, garanto a vocês, todos eles escrevem muito bem e têm os textos são muito gostosos de ler, assim. Então, vale a pena pesquisar. E aí, vamos lá, né? A profissionalização do professor incide na constituição de um repertório de conhecimentos específicos para o ensino, que deverá ser socializado, ou seja, levará os educadores que partilham do mesmo conjunto de experiências e saberes a formarem uma comunidade de pensamento.
Então, todos esses teóricos, eles vão discutir os conhecimentos que vão fazer a base e que todos nós, né, devemos ter acesso para se tornar um profissional. E aí vamos lá para as categorias de conhecimento profissional de Lee Schumann. Então, o Lee Schumann, como eu disse anteriormente, ele começa lá na década de 70, ele parte de um questionamento que é o seguinte: o professor não é aquele apenas que sabe fazer algo. O professor também é um sujeito epistêmico, o professor, por ser um sujeito de conhecimento, ele pensa e tem saberes. E ele parte dessas razões para construir o modelo teórico dele. Primeiro que é a necessidade de fomentar a profissionalização docente, né? Que lá na década, se hoje a gente está em 2020, o professor ele é questionado e desvalorizado o tempo todo, imagina na década de 80, né? Então, ele começa ali a fomentar uma discussão sobre a profissionalização do professor, né? E ele parte dos resultados obtidos no desempenho cognitivo de estudantes na avaliação nacional e internacional. Porque se os resultados são baixos, claro que o professor tem a ver com isso, mas por que não se tem um programa de formação que trabalhe também o conhecimento do professor, né? Ele vai fazendo essas reflexões. Aí tem críticas em relação aos programas existentes, que dava ênfase ao processo pedagógico, o como fazer, em detrimento do domínio do conteúdo abordado, porque ele vai ser aquele cara que vai dizer, olha, o professor ensinar bem, não basta ele saber fazer algo, ele precisa ter um domínio do conteúdo, ele precisa ter um domínio profundo, especializado sobre aquilo que ele ensina, né? E aí ele vai dizer o quê? A necessidade de recuperar o valor do conhecimento do conteúdo. Igualmente importante do professor o conhecimento pedagógico, porque ele vai apontar também, ele vai dizer, olha, ele precisa dominar o conteúdo, mas ele precisa saber transformar esse conteúdo em algo que seja legível e inteligível para o aluno, né? E aí ele vai falar também, ele vai ter um papel muito importante nas reformas, porque ele não só estava na universidade, como ele também tinha uma posição política e ele conseguiu participar, de certa maneira, das reformas que ocorreram no ensino nas escolas dos Estados Unidos naquele período, né? Então, ele conseguiu fazer essa relação entre aquilo que ele pesquisou na universidade e aplicar isso na prática. E aí ele vai dizer o seguinte, a princípio ele vai colocar 3 categorias de conhecimento, que ele vai apontar aqui como conhecimento do conteúdo específico, conhecimento pedagógico, e ele vai falar do conhecimento pedagógico do conteúdo. Ele aponta 3 categorias, num texto dele em 1986. Mas em 1987, ele traz em outro texto, né? Ele complementa essas categorias. Então, ele vai dizer que o professor precisa ter conhecimento do conteúdo, ou seja, o quê? Conhecimento pedagógico geral, que é como se ensina, mas esse conhecimento pedagógico geral, gente, ele está falando do conhecimento que o professor, independente da especialidade que ele exerça, ele precisa entender como é que a escola se organiza, como é que a sala de aula se organiza, como é que o sistema de ensino se organiza. O professor, ele não basta ele saber o conteúdo específico, ele precisa também saber em que contexto ele está inserido, né? Ele precisa ter o conhecimento do currículo. Então, em que etapa do processo de ensino se está, né? Se é um professor do 7º ano, ele precisa saber quais são os conteúdos, como é que ele vai ensinar aquele conteúdo do 7º ano, qual foi o conteúdo que foi trabalhado anteriormente, né? Como é que esse conteúdo vai ser trabalhado posteriormente. Então, o professor ele precisa ter um conhecimento que a Débora Boll, mais à frente, vai chamar de conhecimento do horizonte, né? Então, eu preciso saber, eu preciso entender esse currículo no sentido de que
Não basta eu saber apenas em que série, ensinar e saber os conteúdos da série que eu estou, mas eu preciso ter um olhar horizontal sobre o currículo, um olhar em que eu saiba como é que esse conteúdo foi abordado antes e como esse conteúdo vai ser abordado depois e como é que ele é abordado agora. O Schumann vai dizer o seguinte, olha, o professor precisa ter um conhecimento vertical, né? Vertical no sentido do ano que ele está trabalhando, mas também horizontal, no sentido de olhar aquele conteúdo ao longo do tempo, como é que esse conteúdo vai se tornando mais complexo ao longo do tempo, ao longo do currículo. Ele vai falar também do conhecimento dos estudantes e sua característica, ou seja, para quem eu estou ensinando? Quem é o sujeito que eu ensino, né? De onde ele vem? Que sujeito é esse, né? Porque é um sujeito, não é algo abstrato, é uma pessoa em carne e osso que tem ali necessidades, que tem desejos e que tem conhecimentos. Então, e o professor precisa saber quem é essa criança, esse aluno que ele está ali, né? O conhecimento do contexto educacional, né? Em que acreditam como percebem o contexto social, cultural, político, econômico. Então, o professor, ele não deve estar alheio do que está acontecendo na sociedade e muito menos alheio do contexto educacional, do cenário educacional. Porque isso, de certa forma, vai implicar nas ações dele e na prática dele em sala de aula. Ele vai dizer que o professor precisa ter conhecimento dos objetivos, das finalidades, dos valores, dos fundamentos filosóficos e históricos. Então, o professor ele deve ter um conhecimento no sentido de dizer, olha, eu quero formar um sujeito que, para ser cidadão, um sujeito nesse sentido aqui, com esse olhar filosófico, com esse olhar histórico, com esse pensamento crítico, né? E aí o Schumann vai dizer que é a partir de onde, para onde se ensina e o que o outro aprende, né? E, por fim, ele vai falar do conhecimento pedagógico específico, que tem a ver com o que, o quando, o onde, por onde eu vou, né? E esse conhecimento pedagógico específico, eu estava até escrevendo um texto com ele, é algo muito complexo, gente, muito complexo. E é algo que é fundamental para a prática de qualquer professor. Porque esse conhecimento pedagógico específico, ele tem muito a ver com o modelo de conhecimento que foi construído depois de Schumann, em que ele busca mapear o processo de conhecimento do professor. Eu vou mostrar agora